Então vamos para a palavra de hoje. Nós estamos meditando em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá, no capítulo 2 hoje. Hoje vamos começar o capítulo 2. Efésios 2, versículos de 1 a 10. 2 versículos de 1 a 10. Posso ler? Então leia e entenda, preste atenção, olha, Ele vos deu vida. Paulo está dizendo que Deus já fez. Então ele está escrevendo essa carta para os Efésios são pessoas salvas, ele está dizendo que Deus já fez. Ele vos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados, olha lá, nos quais andaste outrora ou outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Esse espírito agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, repare bem, eu não fiz nada, vou ler de novo, você não fez nada, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida. Olha lá, como que Ele nos dá vida? Ó, juntamente com Cristo, fora de Cristo não há vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, olha lá, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados aonde? Em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai querido, olha como nós dependemos de Ti, Senhor. Acabamos de ler uma grande e poderosa verdade, Senhor. Precisamos muito que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Dependemos do Teu Espírito, sem Ele não há vida, não há nada. Assim, Senhor, abra-nos o entendimento, nos conceda no Espírito a sabedoria, a revelação. Olha esses meus irmãos e irmãs que aqui estão, o coração deles é o alvo, Senhor. Talvez alguns tragam aquele jugo da lei, aquele peso, aquela acusação, aquelas coisas terríveis que não é o evangelho que vem do passado. Mas, Senhor, abra o nosso entendimento, que tudo isso se desfaça. Pela Tua palavra, oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação, né? Então eu quero explicar isso com calma. Talvez nós fiquemos 2 domingos falando sobre isso. Então, primeira coisa que ele diz aqui: Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Depois ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida. Olha a ação de Deus, eu não fiz nada aqui. Deus agindo, está fazendo tudo ao meu favor. Depois ele diz, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós falamos isso, a pregação passada. E depois no versículo 8 ele fala, presta atenção,
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Isto não vem de vós, não é uma coisa que o homem produz. Não vem de vós, é um dom de Deus. Então, como é que eu sou salvo? Pela graça. Isso não veio de mim, não partiu de mim, não foi por coisas que eu fiz. Não vem de vós, é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus. Então eu preciso entender o que é ser salvo. Então, o que é salvar ou ser salvo? Isso tem que estar bem enraizado, claro, fundamentado no teu coração. Então, salvar significa tirar alguém da ruína, do perigo. Vai lá no Aurélio e veja o que significa salvar. Livrar da perda total. A pessoa vai ter uma perda total, ela vai ser livrada, liberta desta perda total. Tirar da destruição, livrar da morte. Livrar em termos religiosos, livrar da condenação eterna. Então, salvar ou ser salvo significa que estas coisas se cumpriram na minha vida. Se você creu em Jesus, recebeu Ele como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que você foi salvo, você foi liberto da condenação eterna. E não somente isso, a salvação abrange muitas coisas. Ela começa aqui nesta vida. E ela vai terminar na segunda etapa quando eu entrar na eternidade. Eu morrer e eu entrar na eternidade. Então, se eu digo que sou salvo, então o que eu estou afirmando? Que eu fui tirado da ruína e do perigo. Ser salvo é isso. A salvação começa aqui nessa vida. Quando eu creio em Jesus, recebo como único e suficiente Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele me salva. Então se cumpre a salvação na minha vida. Então eu sou tirado por Ele. Repare bem, não sou eu que me tiro, não é o meu esforço que cumpre isso. É o meu Salvador que faz isso. Ele me tira da ruína e do perigo. Me liberta da perda total onde eu vivia. Me livra da destruição. Me livra da morte, Me livra da condenação eterna, me liberta do poder do diabo, me liberta das trevas. Então, se eu creio em Jesus de todo o meu coração, Ele é poderoso. Então, quando eu creio nele, Ele põe as mãos dele sobre mim e me arranca de todas essas coisas que me escravizavam. Por isso que a salvação não é uma coisa frágil, não é uma coisinha fraca. A salvação é a coisa mais poderosa que vem através do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se eu digo assim, sou salvo, eu estou declarando, eu fui liberto da condenação eterna, liberto da escravidão, do poder do diabo, da perda total, da destruição. Já fui. E por fim eu vou entrar no reino eterno, eu vou entrar lá. Quando esse corpo parar de viver aqui, voltar ao pó, eu vou entrar salvo nessa eternidade. Então tem que entender isso, o crente tem que entender que ele não é uma pessoa qualquer, largada na mão do diabo, à mercê de todo o mal, pesando sobre ela um monte de acusação e condenação o tempo todo, que o diabo tem acesso à vida dela o tempo todo minuto. Não, ela é uma pessoa salva, tirada desta destruição, desta perda total. Ela passou a ser agora a igreja, corpo de Cristo, filho de Deus. E Deus não tem filhos escravos. Os filhos dele são totalmente libertos. Por isso que Paulo fala em Gálatas 4. Deus não nos deu espírito de escravidão, Deus não nos deu espírito de escravidão, mas espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba Pai. Então nós que somos salvos, somos igreja, somos libertos, salvos pelo poder de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Eu repito muito isso aqui.
Então o que é ser salvo? Olha, você precisa entrar no Evangelho. Viver o Evangelho. Isso é uma questão pessoal no coração de cada um. Então o que é ser salvo? Eu criei em Cristo, me entreguei a Ele de todo o coração. Então Ele me tirou da ruína e do perigo. Me libertou da perda total, da destruição, da morte, da escravidão. Me libertou do império das trevas. Me transportou. E agora eu sou salvo. Mudou meu coração. Eu fui transportado conforme Colossenses 1, 13 e 14. Agora eu preciso entender isso, crer nisso. Viver por fé nessa verdade poderosa da salvação. E por fim eu vou herdar a vida eterna. Agora, nem sempre quando eu encontro Jesus me ensinam essas coisas. Então, às vezes o crente fica tanto tempo dentro de uma igreja e não entende o que é ser salvo, não entende o Evangelho. Ele vai fazer tanta campanha, tanto voto, tanta libertação, tanta coisa sem parar. Ele passa anos fazendo isso e não sabe o que é o poder do Evangelho. Agora, pastor, você me pergunta, como é que eu consegui tudo isso? Por alguma coisa que eu fiz? Não. Você não fez absolutamente nada. É dado para você gratuitamente. Quem fez foi Jesus. Então Jesus não é um salvador ausente. Ele é um salvador vivo, alguém que salva. O que é um salvador? Aquele que executa a salvação, que salva, que realiza a salvação na vida de uma pessoa. Então Jesus Cristo não é alguém ausente que me salvou e falou assim, olha, agora se vira, anda na linha, hein? Cuidado, senão eu vou descer o rei sobre você. Não, Jesus não é isso aí. Jesus não é aquele que falou, agora você está salvo, se vira, faz bastante coisa para manter a salvação, que se você não conseguir, está condenado, vai sair o nome do livro da vida. Não, Jesus não é isso. Jesus me salva e Ele é responsável por mim, Ele vai sustentar a minha salvação, Ele não me abandona. Ninguém consegue ser perfeito nesta terra. Então Ele me salva e continua sendo o meu Salvador vivo, poderoso, atuante na minha vida. Ele é meu Salvador, vocês estão entendendo ou não? E Ele não tem 50% do poder e o diabo 50%. Não, não é isso, não é esse confronto de forças poderosas iguais. O poder dele está acima do poder do diabo, muito além da nossa imaginação. Nós nem sabemos isso direito. Ele é um Salvador que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então Ele executou isso na minha vida. Ele me salvou, me libertou, me comprou com seu próprio sangue. Não foi por nenhuma obra. Eu não consigo fazer uma obra que me salve. Todos nós somos defeituosos, pecadores, falhamos todos os dias. Você falha todo dia? Falha. Todos os dias nós falhamos. E nos irritamos, e temos pensamento errado, e temos vontade de cobiçar, e brigamos, e fazemos juízo das pessoas. Nós somos imperfeitos. Não conseguimos produzir. Entenda isso, o homem pecador, defeituoso, ele não consegue produzir uma obra perfeita, aceitável a Deus. Você pode fazer o bem, pode fazer caridade, tudo muito bonito. Mas a fonte é um homem pecador, defeituoso. Então as nossas obras é aquela coisa que chega diante de Deus, chega de falha todo dia, imperfeita todo dia. O homem pode olhar para você e te elogiar. Mas quando elas chegam diante de Deus, elas chegam defeituosas. O nosso amor, tudo é defeituoso. Então foi por isso que Deus precisava de uma obra perfeita para salvar o homem. Então Ele manda Jesus, que é Deus que assume um corpo humano. E Ele vem, Ele faz a obra perfeita. Ele não tinha pecado, Ele é o Cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito, que figurou lá no Velho Testamento. Então Ele vem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai na cruz e faz o sacrifício perfeito. Isso só é que foi aceitável a Deus. O sacrifício de Jesus foi aceitável a Deus porque foi perfeito. Nele não havia pecado, Ele tinha um sangue puro. Foi perfeita a obra. Nenhum ser humano que veio de Adão conseguiria cumprir o que Cristo fez. Foi por isso que Ele veio ao mundo.
Então eu não tenho nenhuma obra que me salve. Presta atenção. Tudo que chega diante de Deus, o melhor que eu possa fazer é chegar lá defeituoso. Então, eu tenho um Salvador vivo que atua na minha vida o tempo todo. Quando a mãe gera uma criança, a criança não tem força para sobreviver. Não adianta ela gerar e a criança nascer, ela ir embora e largar, ela vai morrer, ela precisa ser amamentada. Então, quando a gente nasce no Espírito, nós não temos forças ainda. Deus não nos larga a nossa responsabilidade e fala, se vira. Ele é responsável por cada pessoa que foi gerada no Espírito. Ele é Pai. Então ele já manda o Espírito Santo para o coração da pessoa, o Consolador, para sustentar essa caminhada. É Deus que nos sustenta, que nos dá força, que nos preserva, que nos anima, que faz a coisa queimar aqui dentro para nós jamais desistirmos. É Ele. É Ele que acende a palavra no coração através da obra do Espírito Santo. É Ele. Então, não é por obras que eu sou salvo. Então, hoje em dia, você vê um monte de pessoas buscando libertação. Ou se entende o que eu vou te dizer. Então, elas vão gritar, elas vão pôr a água ali. Daí, não, tem aqui 2. Elas vão pôr a água assim, vai chegar lá na televisão, no final do culto. Vamos consagrar essa água. Aí ela põe a água lá em cima da televisão. Agora beba com fé da água, né? Então, ela está acostumada a essas coisas. Isso foi imprimido, imposto na cabeça dela. Vocês estão entendendo ou não? Né? Um monte de rituais que parece macumba tá dentro da igreja. Eu vou falar isso sempre, não adianta. Agora perdi até o que eu estava falando para pegar essa água aqui. Estão entendendo ou não? Né? Da salvação, então. Não é por obra, está certo. Então ela está buscando libertação. Então ela é induzida a acreditar que uma terra trazida de Israel vai libertar ela. Ela é induzida a acreditar que um copo com água, que alguém consagra, a pessoa consagrou, mas eu não consagro essas coisas, Deus não consagra. Vai libertar ela, que uma rosa vai libertar ela. Então, meu Deus, ela não sabe o que é ser salvo. Porque quando ela crê no Senhor Jesus, ela é liberta por completo. Agora ela precisa ser introduzida no Evangelho e mostrar o que Cristo fez por ela. Então você vê a pessoa buscando libertação, achando que um grito de alguém vai libertá-la. Que alguém que vai bater o pé no chão, fazer um barulho vai libertá-la. Que alguém vai expulsar um demônio gritando vai libertá-la. Né? Que alguém que vai pôr a mão na cabeça dela, ficar fazendo assim até ela cair, vai libertá-la. Mas se ela entender o Evangelho, entrar no Evangelho, ela vai ver que foi liberta desde o primeiro dia. Só que ela não sabia. Ela não tinha conhecimento daquilo que aconteceu na vida dela. Então nós temos um Salvador atuante, todo dia na nossa vida constante. Poderoso, que age, que sustenta, que zela por aqueles que Ele salvou. Não é? Que mantém cada um deles, como ele disse, da mão do Pai ninguém as arrebatará, e ninguém as arrebatará da mão do Pai mesmo. Não tem nenhum poder que nos toma da mão do Pai e da mão de Deus. Agora, essa salvação não é por quanto eu grito, por quanto eu faço. Ela é dada a mim gratuitamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Está bem claro isso? Então nós temos um Salvador. Gente, vamos acordar. Nós temos um Salvador vivo. Jesus é poderoso, glorioso, tem autoridade no céu e na terra, está sentado à destra de Deus, acima de todo poder, domínio, autoridade. Nós já falamos sobre isso. É nesse que nós acreditamos, que está conosco todos os dias. Nós não precisamos de homem, nós não precisamos de ninguém. Cada um tem que ter a sua própria fé, o seu próprio conhecimento, e descobrir que o Salvador é poderoso, é vivo, atuante. Não largou a responsabilidade na minha mão e se ausentou, sabendo que eu sou incapaz de cumprir tudo isso como deveria cumprir. Você entende isso? Não é por obras. Então quando você vê, olha, presta atenção.
Quando você vê a religião impondo um monte de coisa na cabeça das pessoas, para você ser isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Para você ser liberto, você tem que dar um passo para a esquerda, 2 para a direita, vem aqui, você vai gritar 7 vezes, vai dar uma voltinha, vai andar no meio de uma porta, você vai. É encher as pessoas de obras, de coisas para fazerem, encher a cabeça dela de afazeres. E vão distanciando elas da cruz, do verdadeiro Salvador, o tempo todo. Elas não conseguem confiar no Salvador. Então é apresentado um mundo de obras. Mas não é por obras que eu sou salvo, sou liberto. É pela graça de Deus, baseado naquilo que Cristo fez por mim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não está escrito isso? Ele fala, isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então não sou eu que vou produzir isso. É o que Cristo fez na cruz que trouxe isso para mim. Então quando eu creio nisso, até essa fé, presta atenção. Até esta fé que brotou no meu coração para ver Jesus foi por revelação. É um dom de Deus, ó. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Ele trouxe tudo isso para dentro de mim. Então é fantástica essa obra de salvação. É fantástico o que Cristo já fez por nós. E já nos libertou. Eu não vou ficar atrás de uma libertação. A libertação que eu tenho que correr atrás é da ignorância do Evangelho. Da ignorância das cartas de Paulo, do Novo Testamento, da nova aliança na qual nós vivemos. É essa libertação que eu preciso ter. Tirar a mentalidade do judaísmo, da velha aliança o tempo todo e enxergar a nova aliança que Cristo já fez. A nova aliança selada no sangue dele. É disso que eu preciso lutar. Da ignorância do Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Então quero ler 2 textos aqui com você. Vamos lá para a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. No capítulo 1 nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler desde o versículo 6, 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, dependendo da tradução, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Olha lá, Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o que ele fala no versículo 9. Segundo o poder de Deus que nos salvou, já salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando isso nos foi dado? Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Para aí. Então ele diz no versículo 9, o Deus que nos salvou, já se completou, já nos salvou. Então você tem que acreditar que é um salvo, que é um liberto, que o poder de Deus está na tua vida, que as cadeias já caíram. Não é uma questão de ficar, oh Deus, aquela choramingando e gritando para ele fazer aquilo que ele já fez na cruz. Agora, essa é a batalha da fé. Você acredita nisso? Pastor, eu não sinto que fui liberto. Aí é que está o problema. A pessoa, ela associa a fé a alguma coisa que ela sente. Não tem um versículo na Bíblia que
que diz que fé está associado a um sentimento. Fé não é, eu me senti, não é nada disso. Fé não é sentir. Eu posso estar me sentindo ao contrário aqui, contrário à palavra, e estar numa fé poderosa, independente, livre das minhas emoções. Então a pessoa quer sentir alguma coisa favorável para provar para ela que aquilo é verdade. Não, é enganoso. As emoções é a coisa mais enganosa e traiçoeira que existe. O homem, depois do pecado, passou a ter um mundo emocional destruído, estranho, contrário a ele mesmo. Fé é uma convicção que eu tenho daquilo que está escrito, que Deus, através do Espírito, fez brotar dentro de mim. Então andar pela fé é isso. Andar pela fé não é esse tipo de fé humana. O que a turma prega que é ter fé? Eu ter coisas. Então é a fé humana que cobiça, que é avarenta. Então ele quer crer para ter as coisas. Ele só quer crer para ter coisas materiais. Então é uma fé humana que é pregada aí. A fé bíblica é o seguinte: está escrito isso, eu vivo pela fé no que está escrito. Ainda que eu não sinta nada, eu sinta tudo ao contrário. Eu vivo pela fé nas Escrituras. Então eu entro pela fé no Evangelho. Eu fui salvo. Jesus me salvou. E quando eu entro pela fé no Evangelho, eu vou descobrindo que isso é verdade. Então eu não estou lutando mais para ser liberto. Eu estou enxergando que o meu Salvador vivo, poderoso, já me libertou. Vai se tornando real, parece um sonho. Mas vai abrindo e você está vendo que aquilo que você estava lutando contra, você já era livre. Mas não conhecia o poder do que é ser salvo. Não conhecia a salvação. Então, olha o que ele diz, olha. Que nos salvou, já aconteceu isso. Nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é o quanto eu faço. Hoje em dia você vê, faz isso, faz aquilo. Eles estão ditando para você fazer 1001 coisa. Para tentar alcançar o que Deus te deu de graça através de Cristo na cruz, através da graça trazida por Ele. Então as pessoas estão cheias de atividades, de afazeres, de coisas para cumprir, que nem elas conseguem cumprir tudo, nem quem prega consegue cumprir tudo que impõe sobre os ombros das pessoas. Mas não consegue enxergar que tudo foi dado gratuitamente, de graça. Você crê em Jesus Cristo, é salvo? Então, você é um liberto, você é um filho. Ai, pastor, de vez em quando vem umas coisas na minha cabeça. Ah, meu irmão, se você soubesse o que é ser salvo, se você soubesse o poder do que é ser salvo, quando vem as coisas na sua cabeça, fala assim: para, eu sou salvo. Eu sou salvo, isso aí não vai ter domínio sobre mim. Eu já sou um salvo. Quando vem aquele monte de medo, assim, você fica naquela fraqueza. Acho que eu vou lá pegar a rosa da proteção essa semana. Pare e fale: eu sou salvo. Minha alma está no estado de medo aqui, mas eu sou salvo. O que Paulo falou para Timóteo? Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Creia no Evangelho, eu sou salvo, Ele me salvou. Essa neurose emocional não é verdade, verdade é o que está escrito. Eu tenho que viver pela fé o que está escrito. Não estou sentindo nada e daí está escrito, é verdade, acabou, é verdade. É aí que eu vou entrar pela fé na verdade do Evangelho e vou provar o Evangelho no meu dia a dia. Não é só ser cristão aqui de domingo. É dia a dia viver pela fé, acordar pela fé, andar pela fé, enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar pela fé, suportar as aflições, perseguições, desprezo, briga, seja lá o que for, pela fé. Eu estou crendo no Evangelho, eu não abro mão do que eu aprendi no Evangelho. Então Ele nos salvou. Pastor, estou com um problema enorme, mas você continua sendo salvo. Não adianta. Problemas, aflições a gente vai passar, mas você é um salvo, é de Deus e acabou. É um liberto. A palavra não deixou de ser poderosa porque você está enfrentando um problema. Deixa eu ler de novo aqui. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Olha,
nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifesta agora. Como é que isso foi manifesto? Pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Não só destruiu a morte, porque ele ressuscitou, destruiu a morte. Que não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade. Como é que ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade? Mediante o Evangelho. Então o Evangelho, essa salvação, apresenta para você a imortalidade, a vida eterna. Esse corpo vai morrer, mas você não morre. Vai continuar vivo. Acredita nisso ou não? Não por obras de justiça praticada por nós. Vai aí, ó. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, vamos ali para Tito. Tito é. Capítulo 3. Versículo 4 em diante diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, já salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então o que Paulo fala para ti? Não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente através de Cristo, a fim de que, justificados por obra, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então ele já salvou. É dado isso gratuitamente. Enxerga. Eu quero que você enxerga isso. Talvez a tua cabeça está tão aprisionada por problema, por coisa, enfraquecida ali, por tanta coisa negativa nessa mente escravizada. Mas se você entender que é um salvo, que é um liberto, se você entrar nisso pela fé e ver comigo o que está escrito nas Escrituras, você vai sair dessa escravidão aí. Pastor, mas o senhor não vai gritar, dar uns estralos, talvez eu me impressione mais. Não, não vou. Você não precisa disso. Vai bater pé no chão, rodar assim e falar, não. Isso é tudo coisa da carne e do homem. Será que eu consigo levar vocês a isso? Você se enxerga salvo? Pastor, e quando está escurecendo, meu coração começa a bater assim, pastor. Fala assim, eu sou um filho de Deus salvo. Isso não pode me escravizar. Será que você enxerga isso comigo ou não? Pastor, eu estava dormindo, aí eu acordei assim, meu coração estava saindo pela boca, pastor. Fala, eu sou salvo. Meu Salvador está comigo. Enxerga isso comigo ou não? Então a gente entra num desespero, numa coisa incrédula, se apavora, parece um passarinho solto que foi preso numa gaiola e fica batendo a cabeça o tempo todo, se batendo, cai até sangrar tudo aqui, até ficar esmorecido ali, aprisionado numa coisa. Aceita isso? Tá entendendo então de novo? O que é ser salvo? Vai ouvir mais uma vez? Meu Deus, como é que eu faço para você entrar no Evangelho de verdade? As pessoas pensam que Jesus é fraquinho. Ele aparece naquele quadro com aquela mãozinha fina, né? Uma carinha assim. Cabelinho, um está até com os olhos azuis, né? Então eles pensam que Jesus é fraco.
Aí eles ouvem um cara falando, eu vou fazer uma oração forte. Eu vou atrás da oração forte, não vai atrás de Jesus. Aí eles pensam, Jesus é tão fraquinho. Jesus é poderoso, você é salvo. Entra no Evangelho. Vamos ler uma outra coisa, que Filipenses. Filipenses capítulo 2. Para você entender isso, versículo 12, Filipenses 2, 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que ele fala? Desenvolvei a vossa salvação. Então, a salvação de quem que é? Nossa. Agora, qual é o trabalho? O trabalho é você conhecer no Evangelho o que é ser salvo, entender o Evangelho. Então você vai entrando, vai dando um passo, entrando nessa realidade, entrando nesse poder, descobrindo as boas novas de grande alegria, vivendo pela fé, se apropriando dessa verdade, amadurecendo. Você está desenvolvendo aquilo que já é teu, através do conhecimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, levando isso muito a sério. Se tem uma coisa que você tem que levar muito a sério, é o seu crescimento interior no Evangelho, na verdade. É uma coisa muito a sério, com temor e tremor. Agora olha lá. Porque Deus é quem efetua em vós, presta atenção, tanto o querer como realizar, né? Mas pastor, isso é meio estranho. Deus que efetua, que opera em nós o querer e o realizar. Aí está a obra de Deus, você é salvo. Então agora Deus, ele vai operar em você, é função dele. O querer, o manter, ele vai, o querer e o realizar. Então agora Deus fez uma grande obra em mim. Ele me leva a querer e realizar. Querer e realizar. Então você fala assim, não, eu vou na igreja. Parece que você não, foi eu que decidi, com o meu poder eu vou na igreja, eu vou meditar na palavra, eu fui atraído, eu vou. Parece que é tudo você. Mas essa vontade, essa coisa que brota, que faz você, a carne às vezes quer ficar em casa lá comendo pipoca, né? Na televisão, vou para a igreja um domingo à tarde, coisa chata, né? Essa coisa que te move, isso é o querer de Deus, é a ação de Deus te movendo. E realizar o que você realiza, isso é a obra de Deus. Não pense que é você no seu poder que está produzindo. É Ele que está realizando isso em mim, levando eu a querer, levando isso a realizar-se. Sabe, a obra é dele, é Ele. Olha, pelo nosso próprio poder, você não consegue ser crente um dia na presença de Deus. Se não é o Espírito Santo na sua vida, a gente consegue ser fiel um dia a Deus. A gente nega tudo, larga tudo. Então, desenvolvei a vossa salvação. De quem é a salvação? É nós. Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer. Então você tem um ímpeto para o Evangelho, está tendo revelação, está abrindo entendimento, está descobrindo, está saindo do sistema. Quando Jesus Cristo veio na terra, tinha um sistema religioso. Jesus se manteve longe dele, pregou a verdade, esse sistema levou ele para a cruz, matou ele. Os religiosos que tinham que abrir os braços, crer nele, recebê-lo, foram contrário a ele, mataram ele, eram contra ele. Então está saindo desse sistema, está entendendo o Evangelho, está tendo revelação. Então é Deus que está operando. E não pense que você é um pouquinho melhor, que só você está entendendo. Não, Deus me revelou porque eu estou vendo. Não seja arrogante. Se você está entendendo porque é obra de Deus, é graça de Deus. Você não tem virtude nenhuma nisso. É graça de Deus na sua vida. Conforme Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi concedida.
Lancei o fundamento como prudente construtor. Então, conforme a graça de Deus que nos é concedida. Então, ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, segundo a forma que ele quer fazer. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então, a salvação é uma coisa poderosa, grande, não é por obras, não é por esforço. Não é por quanto eu dei na igreja, se eu dei o dízimo, se eu não dei, se eu fui na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, participei de todas as campanhas, se eu obedeço ao pastor ou deixo de obedecer, se eu estou lá cumprindo com tudo. Não é nada disso, não depende nada disso, não tem nada a ver com isso. Eu sou salvo pela graça de Deus, isso não vem de nós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, porque eu fiz isso de bom, é que eu estou aqui por merecimento. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso vem da cruz. Você é um salvo de verdade? Entende o que é ser salvo? Ande como um salvo, né? Vamos dizer outras coisas. Para você ter segurança, eu quero que você tenha segurança, porque Deus nos salvou. Quem está debaixo de lei é assim, ó. Deus me salvou e falou assim para mim: se vira, me dá uma lista de coisa boa para fazer e uma lista de coisa ruim que eu não posso fazer. Aí ele fica olhando assim: eu estou vendo, hein? Quero ver se a sua balança vai pesar mais para o bem e menos para o mal. Aí pesou um pouquinho: você está pesando para o mal, perdeu a salvação, apaga o nome dele do livro da vida. Aí pesa para o bem: anjo, escreve de novo o nome dele. Essas pessoas pensam que é isso. Ele me salvou e me mantém, me sustenta, me garante aquele que ele me deu gratuitamente. Se fosse por obras, eu poderia perder. Mas como é pela graça, é de graça, não é de obra, é um dom de Deus, os dons dele são irrevogáveis. Então ele vai cumprir o que ele me deu e vai me segurar até o fim. Então nós estamos muito guardados pelo poder de Deus. Você acredita nisso ou não? É como se estivéssemos dentro de um cofre, guardados, e nada pode penetrar e nos tocar ali. Então vamos ver dois textos aqui. 1 de Pedro, vamos lá, vamos ver o que Pedro fala sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1, versículo 13 em diante. 1 de Pedro 1,13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha lá, Deus fez isso, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Onde está a nossa herança incorruptível? Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, olha lá, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, olha o versículo 5, nós somos guardados, uma tradução está pela virtude, gosto dessa, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então nós somos guardados pelo poder de Deus, nós somos muito guardados. Quando eu descobri isso, acabou o medo, acabou aquela sensação de desconforto, aquela insegurança da fé cristã. Acabou, nós somos guardados pelo poder de Deus. Pastor, quer dizer que então que eu sou guardado pelo poder de Deus, eu não posso perder emprego? Nós estamos num país com recessão. Pode perder emprego e continuar guardado pelo poder de Deus. Quer dizer então que eu não posso ter dor de barriga? Se eu tiver dor de barriga, foi um demônio. Não. Se você comer uma coisa ruim, vai ter dor de barriga, não é um demônio. Você é guardado pelo poder de Deus. A palavra não vai falhar. Então não posso ter um problema, não, você vai ter muitos. Ô pastor, está amarrado. Não, você vai ter mesmo. Não é maldição que eu estou lançando, não. É verdade. Mas você continua guardado pelo poder de Deus. Continua ou não? Continua.
Pastor, a brecha. Não, pera um pouquinho, meu irmão. O sangue de Jesus tampou a brecha. Ele que é o que tampa a brecha. Você não tem condição de tampar. Quer ver como você não tampa a brecha? Fica um dia sem ter um pensamento errado na cabeça. Na primeira hora do dia você já teve. Já deu brecha. Não consegue, mas ele tampou a brecha. Na cruz, acredita ou não? Então Pedro diz, nós somos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para nós outros, nós que somos guardados pelo poder de Deus. Então isso é muito grande. O poder de Deus nos guarda o tempo todo, está na nossa vida, nós somos salvos. Eu não mereço isso, não é por obras, é pela graça de Deus, é um dom de Deus, mas a salvação é muito grande sobre a nossa vida. Vamos ver outro texto aqui. Judas, né? 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2, 3 João, aí vem Judas, olha lá, Judas só tem 25 versículos. Mas olha o versículo de número 1, a saudação e prefácio dele, olha lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Você está entendendo o evangelho? Você foi um chamado. Chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Outra tradução está conservados em Cristo Jesus. Então o que Judas está dizendo? Que nós somos chamados, nós estamos guardados em Cristo Jesus, conservados em Cristo Jesus. Então ser salvo é uma coisa muito grande, muito poderosa, muito rica, gigantesca. Quem é o diabo para quebrar isso? Isso não foi conquistado por meu esforço, por obras. Foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e me deu como? Gratuitamente. Volta lá para terminarmos onde começamos. Efésios 2. Mas e as obras, pastor? As obras vêm depois. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora entenda isso. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. As obras. Porque o cristão tem que fazer coisas boas, tem que fazer aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Então as obras vêm porque eu já sou salvo, já fui, não é para ser. Então qual o fruto de uma pessoa salva? É que ela vai ter boas obras, alguma coisa boa vai ser produzida através da vida dela, não para ser, porque ela já é. Então ela vai produzir uma boa obra, uma coisa boa, em favor do próximo, da igreja, da família, de quem quer que seja, não para ser. Ela vai produzir porque ela já é. Está bem claro isso? Só para terminar, o que é ser salvo? Você vai para a internet, eu repito muito. Alguém que foi tirado da ruína, do perigo, já foi. Liberto de uma perda total. Tirado da destruição, da morte, liberto da condenação eterna, liberto do poder do diabo, liberto da escravidão, já foi. E como é que eu consigo isso? Não por obras, pela fé naquilo que Cristo fez, porque isto é me dado como? Gratuitamente. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos terminar.